sem querer. Foi na tomada. Vamos lá, galera. Rebobina. Vai soltando, né, com esses cortes. 1, 2, 3 e... Olá, nós somos a Argomente, a agência júnior da Faculdade de Exanc, Campinas. E esse é o primeiro episódio da Argocast, que é o podcast da Argomente. E hoje o nosso tema é sobre o Dia Internacional contra a Homofobia. Eu sou a Stephanie. Eu sou a Larissa. E nós trouxemos dois convidados. Eu sou o Guilherme, tenho 22 anos, sou técnico em enfermagem intensivista e sou gay. Vou falar, né? A gente tá falando sobre homofobia. Meu nome é Kleberson, tenho 20 anos, curso gastronomia e sou homossexual. Hoje a gente queria ouvir um pouquinho a gente vai começar ouvindo um pouquinho sobre a história de vocês dois. Então, se vocês puderem falar de forma breve sobre vocês, sobre a vida de vocês, onde vocês moram atualmente. Quer iniciar? Pode você. Oi, gente, desde pequenininho eu sei que eu sou gay, né? Acho que é indiferente, a gente nasce já sabendo o que é, nossos gostos, preferência. Também tem a questão da nossa descoberta durante a vida, mas sempre soube que eu sou gay. E pra mim foi algo natural, porque quando a gente é criança a gente não tem essa discriminação de ser ou não ser o que a gente vai ser no futuro. Então pra mim foi natural. Eu acho que o problema começou a partir de quando meus pais começaram a entrar nessa parte da minha vida íntima, né? Que faz parte. Então aí começou o problema, a questão da homofobia. Entendi. O Guilherme, ele é um conhecido meu de longa data, a gente estudou muitos anos juntos. E tipo assim, eu não sei se quando a gente estudou juntos, você já sabia que você era gay, porque o Guilherme, na verdade, os seus pais sempre foram muito voltados para a religião, né? Seus pais eram pastores. Então, tipo, desde essa época você já sabia que você era gay ou não? Você era uma coisa que você, tipo, sabia, mas você reprimia dentro de si? Reprimia por causa da religião. Acho que quando a gente tem pais religiosos, que eles são voltados para um livro, que é o livro cristão. E o livro cristão acaba dizendo coisas que você não pode ser gay, você não pode ter cabelo longo, você não pode ter barba, você não pode ter vaidade. E eu nasci escutando esses versículos. Então aí já começou a persistência de eu ser quem eu sou hoje. Sim. Então eu comecei a reprimir os meus desejos, as minhas vontades, quem eu sou hoje. E basicamente a religião, ela atordoou muito quem eu sou hoje. Entendi. Você. Então, qual que é a mesma pergunta mesmo? Pra você falar um pouco sobre você. Ai, Como Tipo, que você fez? sempre soube que você era gay? Como funcionou? Você sempre foi uma criança gay? eu sempre fui uma criança bem enviadada, assim. Mas, mesmo assim, eu gostava de mulheres, porque a sociedade, tipo assim, sempre... tem isso aí. É algo que fica empurrando pra você, né? Sim. E... Só que ao longo do tempo fui descobrindo, teve internet, tive acesso, então fui sabendo o que era. E nesse meio tempo eu me descobri bissexual, só que depois disso vi realmente que eu gostava mais de homens mesmos e é isso. Entendi. O Cleverson também é um amigo de longa data minha. E tem um episódio que eu queria que você falasse um pouco sobre, que eu me recordei esses dias. Que a gente era da mesma igreja, eu e você, quando a gente ainda frequentava a igreja. E eu lembro que você participava de alguns programas do Retiro. Sim. E você parou de ir porque, se eu não me engano, o pessoal da igreja descobriu que você era gay, né? Vazaram uma foto de você beijando um rapaz. E como isso te afetou? Você se sentiu... como você se sentiu nessa questão por conta da igreja e tal? Porque eu acredito que você gostava de frequentar o grupo de jovens. Eu gostava bastante. Só que quando isso aconteceu, eu fiquei com muita raiva e muito mal com isso. Porque começaram a me tratar de uma maneira muito diferente. Olhar com outros olhos. E me senti um pouco... isso me fez afastar muito mais da igreja. Hoje em dia eu não frequento mais. Sou católico, só que eu não pratico mais. Não vou na igreja, não tenho mais contato com ninguém também. Dessa galera. Só que foi muito horrível. Muito horrível. Foi um processo, depois, logo disso também eu me assumi. E não foi um processo muito legal também em casa. Minha mãe foi um tempo pra ela poder me aceitar. Meu pai também demorou muito mais. Eu acho que minha mãe começou a me aceitar depois que, teve um episódio que eu tava muito mal. Muito, muito, muito mal mesmo. E ela chegou, me abraçou e ela falou comigo, conversou e falou... E começou já a aceitar e tudo mais. Porque meu pai vinha me xingando, falando várias coisas. Chegava bêbado em casa e ficava... não, você tem que gostar de mulher, não sei o quê. Sim. Foi... Abriu uma ferida, né? Sim.
E ele falou sobre como foi quando ele se assumiu e como foi quando você se assumiu, como foi esse processo? Acontece, faz parte, acontece. Foi um baque mais pro meu pai. Eu acho que mãe, ela é muito mais sensitiva. A mãe sempre sabe, né? Conhece seus filhos porque a gente gerou dela, então eu acho que tem uma conexão de alma ali. A minha mãe sempre soube. Ela sempre soube que eu era gay. O meu pai, a primeira coisa que ele fez foi praticar a transfobia, né? Porque quando a gente fala pra um pai que ele é cisgênero, que ele nasce numa sociedade heteronormativa, ele já pensou, meu filho é gay, ele vai ser uma mulher. Meu pai é a mesma coisa. Então ele falou assim, se você usar maquiagem, botar uma peruca, você não é mais meu filho. E aí nesse primeiro momento eu repreendi ele. Porque eu falei, pai, eu sou gay, mas eu sou cis, eu continuo gostando de ser homem. Então a gente já vê que a confusão que eles têm, eles não têm um conhecimento. Sim. E querendo ou não, na parte que a gente se assume, a gente tem não é um trabalho, não é nossa obrigação nascer e explicar para nossos pais o que é ser gay, né? Mas eu tive esse trabalho. Então eu tive que mostrar para ele que tem a diferença entre ser uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa lésbica. Eu tive que mostrar o meu mundo para ele. Então a minha maior barreira foi o meu pai, por ele ser um homem heteronormativo. Então, foi com o tempo que eu fui desbloqueando, deixando ele mais leve em questão a isso. Eu acho que assim, quando a gente toca nesses assuntos, a gente consegue ver como a homofobia, mesmo que indiretamente, ela tá presente no dia a dia. Porque você, por exemplo, sofreu homofobia por dentro do pessoal da parte da igreja. Querendo ou não, essa questão da religião é uma coisa um pouco mais complicada. Mas é algo que afeta a gente de muitas formas, né? Principalmente, eu acredito que mentalmente. Porque você fica mal com aquilo, eu acredito que você fica se sentindo, por exemplo, nossa, será que se eu fosse de outro jeito eles estariam me tratando assim? Será que se eu fosse hétero eles estariam me tratando assim? Porque querendo ou não, dentro da igreja tem muitas pessoas hipócritas, mas eu acho que isso é um outro ponto que a gente não precisa entrar. Mas vocês acham que, além disso, com a família de vocês, com a igreja, teve um episódio que pra vocês foi muito traumático, tipo, muito traumático mesmo, que vocês falam assim, nossa, eu não precisava estar passando por isso, se eu fosse hétero? Tudo. Porque a gente não sofre tanto por ser gays, brancos, a gente também é considerado normativo, a gente não é um tão afeminado, né, que são as pessoas que mais sofrem, que são a parte da frente. Mas durante todo esse tempo, essa homofobia enrustida, porque ela vem como piada, como forma de, você nunca testou, você nunca conheceu uma mulher pra saber que você é. Aquela piadinha, não sei. Aquelas piadinhas que vai num tom de humor mais leve. Mas com o longo do tempo, você percebe que elas começam a ser mais frequentes, você desbloqueia aquela insegurança. Porque as pessoas vão acabar... Por exemplo, eu sou Guilherme, tenho 22 anos, sou formado desde os meus 18, sou da área da saúde, já salvei muitas vidas. Mas as pessoas não vão enxergar que eu sou Guilherme, técnico de enfermagem que salvei vidas. Eles vão me enxergar Guilherme gay. Eles nunca vão me ver como uma pessoa importante e ativa na sociedade. Eles vão me ver como gay. Então, quando falam o meu nome, a primeira coisa que vem é gay. Só que isso não é uma característica minha. Isso é eu. Então, não tem como ver, o Guilherme é gay. Não, o Guilherme é Guilherme. Então, com o longo do tempo, isso foi enrustido na gente. Então, é traumático desde o dia que a gente se aceita, porque a aceitação vem da gente, e desde o dia que as pessoas sabem sobre isso. Porque a homofobia, ela nunca acaba. Ela tem a leve, a complexa, tudo, mas ela nunca acaba. Ela é traumática do começo da sua libertação como uma pessoa, ser gay, até o final da sua vida. Entendi. Pra você é a mesma coisa, Cleberson, ou não? Você acha que, tipo, pra você... não é como se fosse também a vida toda, mas teve algo que foi muito mais traumático, tipo, que te marcou muito? O que marcou muito foi quando eu me assumi. Porque, tipo, se eu fosse hétero, não estaria passando por isso. Não precisaria, tipo, falar, mãe, pai, eu sou hétero. E, tipo, o que eu passei foi muito horrível. Tipo, a questão de me assumir, tipo, não ter um apoio, assim, totalmente dos meus pais. Tipo, logo de começo, a gente aceita, a gente apoia. E teve que ficar, tipo, foi um momento horrível. Fiquei muito triste, fiquei muito mal. Não tinha com quem contar. Dentro de casa, tipo, nem falava muito com minha mãe, com meu pai. E não sentia um carinho e amor, sabe? Existia muito excluído, sozinho. Ainda nessa questão de família, de quando vocês se assumiram, vocês acham que hoje em dia a relação de vocês com a família melhorou ou manteve a mesma coisa? Tipo, eles aceitam isso de uma forma melhor agora ou... Pra mim melhorou. Com meu pai melhorou bastante hoje em dia. Aí também depois que me mudei também, mudou muita coisa também. Melhorou bastante a nossa relação.
Hoje também acho que a convivência melhorou bastante também. Eles aceitam, eu namoro também já vai fazer 1 ano e, tipo, agora é um pouco mais tranquilo, sabe? Não tem aquela conexão sobre eu falar, geralmente, filhos héteros têm com o pai, né? Tipo, meu namorado fez isso, não sei o quê. Eu não posso falar, meu pai, meu namorado fez isso comigo e tal. Eu tenho que tratar ele como um amigo ainda. Mas com a minha mãe é mais tranquilo, porque mãe, ela já sabia desde o início. Entendi. E, assim, vocês acham que, ainda nessa questão de situações traumáticas de homofobia, vocês acham que isso afetou vocês, afetou a saúde mental de vocês de forma que, tipo, até hoje vocês carregam esse trauma ou não? Foi algo que vocês meio que excluíram da cabeça de vocês, trataram de algum jeito e, tipo, hoje em dia é uma coisa ok pra vocês? Esses traumas, no caso. Eu acho que é ok pra mim da porta pra fora de casa. Ainda tem empecilhos dentro da minha casa. Mas pra mim é tudo ok, porque eu já entendi, já compreendi quem eu sou. Mas isso não te afeta, tipo, ao ponto de você... Não afeta a sua saúde mental mais? Não Ou afeta. ainda afeta? Afeta, às vezes a gente lembra de episódios, às vezes tem trejeitos nossos, tipo assim... Eu me considero um pouco inseguro de falar realmente quem eu sou pra pessoas de fora, externas, sabe? Sim. Porque eu sempre tive que mentir pros meus pais quem eu era. Eu sempre tive que falar que eu gostava de garoto, sempre tive que falar que qualquer trejeitinho meu. Então, às vezes, eu tô fora de casa, num lugar que não é do meu conhecimento, e eu tento me controlar, tento engrossar a voz. Mas eu não precisava disso, porque... Mas eu fui ensinado que eu precisava ser assim para as pessoas me aceitarem. Então, até hoje, eu acho que tem alguns vestígios, sabe? Disso enrustido em mim. Sim, você... Eu mesmo também. Mesma coisa? É a mesma coisa. E, assim, é engraçado porque quando... Eu lembro muitas vezes, quando a gente trabalhou junto, que em alguns momentos o Guilherme, as pessoas chegavam pra mim e falavam assim, nossa, mas ele não é hétero? Ele parece muito ser hétero, olhando de longe. E aí, quando você abria a boca, as pessoas falavam assim, nossa, ele não é hétero. Com certeza não. Eu acho que um pouco disso você... Acha que é porque você se comportava dessa forma pra não transparecer por medo do que as pessoas achariam de você? Porque esse medo sempre foi... sempre foi falado desse medo dentro da minha casa. Ai, filho, não se comporta desse jeito, senão você pode acontecer alguma coisa na rua com você, ou as pessoas não podem gostar de você, engrossa sua voz, porque isso não é atitude de homem, sabe? Então eles tinham um conceito de ser homem muito diferente do que eu era, sabe? Sim. Então muitas vezes eu me questionava, por isso que eu tinha essa certa insegurança. Eu tava fora de casa e me questionava, vou me comportar, porque senão essa pessoa não pode gostar de mim, não posso passar numa vaga de emprego, não posso ser aceito em tal lugar, porque eu sou assim, dessa forma. Então eu sempre controlava voz, trejeitos e essas coisas que você geralmente vira uma pessoa e fala, essa pessoa é gay. Entendi. Mesmo com você? Mesma coisa. E essa questão de trabalho, tipo, vocês ativamente, assim, trabalhando, já aconteceu de alguém desvalorizar o quão profissional vocês eram por saber da opção sexual ou isso nunca aconteceu? Graças a Deus não, porque senão ia ser mais um empecilho. Comigo também não. Se eu não me engano, você trabalhou na área de produção, né? Sim. Durante um tempo. Os rapazes, você chegou os rapazes, tipo, zombavam de você, alguma coisa assim, por você não, ser nenhum gay, momento. trabalhar porque eu acho que quando as pessoas, alguns héteros falam sobre gays, eles têm uma imagem de um gay completamente afeminado. Então, Sim. tipo assim, ele não pode trabalhar na área de produção porque Não tem força. não tem força, ele é bichinha, entendeu? Não chega perto de mim, porque eu não gosto de homem. Eu não quero, não chega perto de mim, ele vai querer dar em cima de mim. Tipo, pra você foi tranquilo? Foi tranquilo, mas eu acho que se tiver acontecido, foi bem escondido, sabe? Que nenhum momento aconteceu, tipo, de eu ver, eu ouvir, sabe? Mas teve um momento recente que eu tava trabalhando no mercado, que é de produção também, auxiliar de produção. Que isso daí você tá falando de outro lugar, né? Também, Sim, né? foi de uma outra empresa. De empresa. Aí eu tava trabalhando no mercado de produção também, de confeiteiro. Meio que sempre que eu chegava perto dos caras, sempre ouvia uma piadinha, alguma coisa. Mas nunca, tipo, olhando diretamente pra mim. Mas sempre chegava perto, sempre ouvia alguma coisa. Aí quando eu não tava perto, não ouvia nada. Tipo, ou falando, sabe? Dava pra escutar eles falando, que eles falam bem alto. E também do lado onde ficava, ficava perto também dos padeiros. Só que nunca, tipo... Diretamente, mas sempre piadinhas... não sei a palavra. Enrustida, né? Interna, mas... E essa situação, tipo, de vocês estarem constantemente lidando com piadinhas, é uma coisa que vocês acostumam e simplesmente aprendem a ignorar? Ou é uma coisa que continua, tipo, passou 5 anos, eu passo por isso há 5 anos, mas ainda me afeta?
Ai, é que já entra nessa parte que eu tenho, que meus pais botaram esse medo em mim, porque a gente sempre pensa que se a gente, por ser gay, a gente ter, os homens enxergar essa parte mais frágil nossa, a gente tem medo de revogar e sair uma coisa mais agressiva, né? Porque sempre tem, se esse homem já faz uma piadinha assim, meio... Aí você vai lá e retruca, aí ele pode vir com uma agressão. Então, tipo assim, a gente tem esse medo ainda. Eu tenho esse medo. Porque a gente não sabe quem é a pessoa dali, né? Não conhece o jeito, a característica, o coração dessa pessoa. Se ela já tá destilando ódio pela boca, imagine, tipo, em forma agressiva, sabe? Então, eu escuto, fico na minha, finge que não é pra mim, ou simplesmente ignoro, viro as costas, mas não falo nada. Eu acho que assim, um dos pontos, eu não sei se são... Óbvio, não são todos os pais, todas as mães, né? Mas eu acho que um dos maiores medos dos pais, quando um filho se assume, diz que é gay, eu acho que é essa questão da homofobia. De, tipo assim, nossa, mas e se meu filho sair na rua e morrer? Sei lá, simplesmente por ser quem ele é. Então, assim, óbvio que a homofobia não tem justificativa, independente se é sua família ou não. Mas eu acho que às vezes essa questão de, poxa, mas você é gay, às vezes pode ser pelo medo de vocês sofrerem algo na rua. E, não sei, pelos seus pais amarem, vocês se preocuparem, eles não quererem isso. Vocês concordam? Eu acho que é um Concordo, pouco que minha mãe disso. falou sobre isso pra mim. Já. Chegou a falar, ai, tenho medo do que você pode acontecer lá fora com você Sim. e tudo mais. Entendi. Ainda falando um pouco sobre essa parte de profissão, você trabalha na área de saúde, né? Você já chegou a atender alguma pessoa que sofreu com homofobia e tipo, foi um caso que te deixou, tipo, caramba. Ai, gente. Sem citar nomes pra... Seja profissional. É que eu já sou da área, tipo, vai fazer 4 anos agora, então eu acho que eu já vivi diversas situações, já trabalhei em área hospitalar, já em UBS, e eu acho que casos, assim, de homofobia e agressão à mulher, eles são mais contidos dentro da UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, né? E sempre tem casos de pessoas que vai lá na Unidade Básica de Saúde e pede assistência psicológica porque não tá sustentando a barra de se assumir dentro de casa, né? Porque a gente... Você falou dessa coisa aí sobre os pais falar que tem medo que você apanhe lá Sim. fora, mas você já não acha que é homofobia? Sim. Em forma de terrorismo? Sim. Porque o pai, na verdade, ele não quer que você seja assim. Porque todo pai hoje, ele tem uma base cristã. O Brasil, ele tem uma base cristã, né? Mesmo sendo um país laico. Tipo assim, ele tem uma base cristã. Então ele vai... Como que ele pensa em converter isso seu? Filho, você vai morrer lá fora. As pessoas vão te bater por você ser gay. As pessoas vão te xingar, cuspir em você, fazer o que for você por ser gay. Então eles já botam um terrorismo de você ser gay. Então isso pra mim, na minha cabeça, já entra como tipo, um tipo de homofobia bem rasa. Mas eles estão colocando medo de você sair e se mostrar quem você é pra fora. E isso acontecia muito no UBS. Porque as pessoas iam atrás de psicólogo pra ter base sobre isso. Pra, tipo... Eles procuravam a base fora de casa. Porque não tinha em casa. Então você via atendimento direto por meninos jovens de 13, 14 anos. Tentando ter auxílio fora de casa porque não tinha dentro de casa. Referente à sua sexualidade. Então isso é recente. Em todo lugar, toda região você vai encontrar a unidade básica dando esse tipo de auxílio para jovens. Esse suporte pro pessoal. E qual é esse tipo de auxílio? Eles encaminham? Tem um lugar específico? Geralmente esse atendimento, ele chama atendimento primário, porque a pessoa vai até a unidade básica e ele dá a queixa. Eu sou gay, mas na minha casa eu tô sofrendo homofobia e eu tô com medo de sair pra fora e falar sobre isso e sofrer homofobia também. Então ele vai na pessoa mais... que não tem acesso tanto à sua vida, que é a psicóloga, ela é treinada pra isso. Então, ela vai tentar entender o que está acontecendo dentro da sua casa, ela vai acionar a assistência social, se for de menor, vai acionar a vara de infanto-juvenil, e aí eles vão fazer os procedimentos dele para ver se dentro da casa dele está sendo um ambiente saudável para o seu crescimento ou não. Mas geralmente esses atendimentos são porque são pessoas da faixa de 13, 12 anos para cima, porque é essa fase que a gente se descobre quem a gente vai ser, né? Pelo menos foi comigo. E então é assim que funciona o procedimento. Bacana. E assim, vocês sentem orgulho de quem vocês são? Vocês acham que, se vocês pudessem, por exemplo, voltar alguns anos atrás, vocês se assumiriam de outra forma? Tipo, não tô nem aí pra opinião de ninguém, eu sou desse jeito, é isso e acabou. Ou vocês lidariam com isso de outra forma, se vocês pudessem voltar no tempo? Eu voltaria, porque quando eu me assumi foi num momento muito delicado
Tipo, minha mãe tinha quebrado a perna, meu pai também tinha acabado de sofrer quebrado, acho que o braço, eu não lembro. E, tipo, tava muito emocional todo mundo. Sim. Daí eu acabei soltando e, tipo, eu acho que isso eu mudaria. O jeito que eu me assumi, porque não tava muito Tem, bem né? legal, assim. E acho que pode ter interferido também. E isso, tipo, no que aconteceu também, sei lá. Não sei. Eu não votaria porque eu acho que a reação ia ser a mesma. Diferente da forma que eu ia falar. Porque já tava ali dentro deles aquilo. Eles já sabiam, na verdade, porque pai sabe, mas tava enrustido ali. Então, diferente de tempo ou não, eles iam falar a mesma coisa. Entendi. Ter a mesma reação. E se vocês pudessem dar um conselho, assim, pra alguém que quer se assumir e não sabe como, tipo, como vocês recomendariam que a pessoa fizesse isso? Ou você acha que é uma coisa, tipo, de pessoa pra pessoa, não tem como você dar falar, tipo, faça isso, isso e isso. Eu acho que vai de cada um. É quando você Também sentiu um acho. momento, assim, que você tem que falar. Acho que o conselho que eu dou primeiro é você trabalhar você mesmo. Porque a gente fala, eu preciso perguntar pros meus pais se eles vão me aceitar, mas a aceitação vem nossa, né? Tipo, a gente tem que se aceitar. E lembrar também que, tipo, a saúde tá aí, o SUS, ele é liberado pra todo tipo de situação. E todo jovem, ele tem direito a passar por um psicólogo, e esse psicólogo, ele não precisa ter comunicação direta com os pais. Sim. Então, se sintam livres pra falar com os profissionais de saúde, que eles vão trabalhar unicamente com você, independente da sua idade. Entendi. E, assim, uma coisa que eu acho que seria bacana perguntar. Quando vocês se assumiram, chegou essa ideia de, nossa, eu acho que eu sou gay. Vocês chegaram a tentar ter um relacionamento com garotas pra ver se, tipo, reprimia isso dentro de vocês e... Menina, eu namorei com você. Só te lembrando. Tive um namoro em Calariza também. Namorou com duas. Todo mundo aqui nessa mesa. Tentei de várias formas, mas, tipo, mesmo não foi por reprimir isso que eu era, mas por Sim. conhecer mesmo, sabe? Aquela época de conhecimento. Que, quero conhecer, saber quem é você, como se formar. Como você nunca aconteceu? Não, nunca tive. Não? Você sempre foi gay? Eu sempre gostei de mim mesmo, gente. E, assim, no mundo que a gente vive hoje, de redes sociais, tecnologia, tudo é muito aberto, né? A comunicação, tudo é muito moderno hoje em dia. Vocês acham que, talvez por conta disso, os pais de hoje teriam uma aceitação melhor do que os pais de antigamente? Porque, assim, só pra tentar explicar melhor o que eu perguntei. Eu acho que hoje a gente vive num mundo um pouco mais aberto. Todo mundo tem uma mentalidade muito mais aberta. Porém, a gente também vive em um mundo que eu acredito ser um pouco mais violento. Sim. Muito mais violento do que antigamente, né? Antigamente a gente tinha muita violência por guerra, essas coisas. Hoje em dia a gente tem muita violência só por você ser quem você é. Por você ser negro, homossexual, mulher. Então, vocês acham que nesse mundo de hoje, a aceitação de família seja um pouco mais diferente ou não? Vocês acham que é a mesma coisa? Mudou muita coisa. Eu acho que os jovens, a gente que passou por isso, outras pessoas que passaram por isso, abriu a cabeça de muita pessoa. E a internet, ela fez esse trabalho também. Eu acho que hoje as pessoas têm muito acesso a esses assuntos diversificados, de sexualidade, de pessoas trans, de não binários. Então eles têm acesso muito fácil a esse tipo de conteúdo. E eles aparecem tipo, repetidamente em timeline, essas coisas. Então eu acho que é um assunto muito, tipo, hoje falado, sabe? Bastante, né? E as pessoas hoje têm, tipo, um acesso mais livre, entende? Ainda mais por conta do TikTok também. E eu acho muito, tipo, engraçado que, tipo, tem pessoas muito idosas que eu conheço, que eu já trabalhei, que, tipo assim, são extremamente inteligentes nesse tipo de assunto. E eu acho que tudo isso veio de nós, dessa nova geração, e da geração que está vindo, e do acesso à internet, que, tipo, é bem amplo. Mas sempre tem essa parte pro bem e pro mal, né? Eles são amplos para as duas partes. Eu acho que com esse acesso mais livre à tecnologia, querendo ou não, a questão de grupos homofóbicos, nazistas, racistas também. Tem um acesso livre para isso. Então, eu acho que, não sei, essa criação de, nossa, vamos fazer um ataque em tal lugar onde só tem gays e a gente vai matar todo mundo porque todo mundo é gay. Então, eu acho que, então eu acho que a tecnologia também tem esse lado ruim, né? Sim, também. Abre portas para tudo, né? E pra gente encerrar, vocês falaram da questão de seus pais falavam pra vocês tomarem cuidado, de ser agredido na rua e tal. Já aconteceu alguma situação de vocês sofrerem algum tipo de agressão, tipo, com uma pessoa estranha, aleatória? Não, comigo nunca aconteceu nada. Graças a Deus também não. Só sempre foi essa homofobia enrustida mesmo, mas ataque, assim, direto, nunca aconteceu. Nem verbalmente, nem fisicamente. Nem verbalmente, nem fisicamente. Mas vocês já presenciaram alguma situação em que vocês viram a pessoa e vocês
sentiram medo de intervir? Da própria família, tipo, meu pai já... Acho que uma vez eu tava na fila de um banco e tinha uma mulher trans lá. E meu pai, tipo assim, falou alto mesmo, falou assim, nossa, você tá no lugar errado, tipo, aqui não é lugar de gente do seu tipo. Mas falou assim, você é um homem de vestido, que coisa horrorosa. Falou assim, e tipo assim, frente a frente com essa pessoa. E eu estava no lugar. E eu, por ser uma pessoa que faz parte da bandeira, né, de tudo, praticamente, eu, tipo, notei isso e eu fiquei assim, tipo, eu não consegui nem defender a pessoa e nem me defender, porque, querendo ou não, eu faço parte disso, né? Tipo, eu conhecendo a pessoa, sabendo a identidade dela, sabendo como portar ela, eu deveria ensinar o meu pai. E eu também me cancelei, eu, tipo, fiquei inseguro pro ataque dela. E ela foi atacada e, assim, eu senti o ataque. Com você também já aconteceu ou não? Nenhum momento. Vivenciar? Que ótimo, tomara que não vivenciar. Foi bem feio isso. Bom, então, basicamente é isso. A gente agradece a vocês dois pela presença. Continuem sendo gays. Continuem sendo gays, tendo orgulho de quem vocês são. Vocês podem, tenho certeza que mesmo não sendo muito, vocês mudam a vida de muitas pessoas aceitando quem vocês são e dando esses conselhos para nossa nova geração. Então é isso. A gente vai encerrar por aqui. Assistam os próximos episódios. Aguardem os próximos capítulos. Eba!